Mateus, capítulo 7, versículo 1. Amém? Eu vou ler uma vez e você me acompanhe. E aí você pode se assentar, tá bom? Mateus capítulo 7, verso 1. Olha só. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro, ou trave, ou cisco? É a mesma coisa. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave, o cisco, o argueiro que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Versículo 1. Toda a igreja, vai, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente está de pé com a Bíblia aberta. Toda a igreja, versículo 1. Amém? Capítulo 7, verso 1. Toda a igreja, 1, 2, 3. Não julgueis para que não sejais julgados. Mais uma vez, toda a igreja, não julgueis. Para que não sejais julgados. Se assente aí. Aleluia, Jesus. Glorificando a Jesus. Glória a Deus. Irmão, presta atenção aqui, ó. Eu sempre disse para vocês, e volto a repetir, que mais de 70% da vida de Jesus, Jesus não está fazendo milagre nos evangelhos. Jesus está ensinando a multidão. Porque Jesus sabia o tamanho da importância que o ensino traz para a nossa vida. Apenas pouco mais de 20% da vida de Jesus, do ministério de Jesus nos evangelhos, Jesus está efetuando cura. Você já percebeu isso? Ou tinha parado para pensar nisso? Apenas 20% da vida de Jesus nos evangelhos, Jesus está efetuando cura, milagre. E mais de 70%, é mais da metade da vida de Jesus nos evangelhos, 3 anos e meio, Jesus está ensinando a multidão. Porque Jesus sabia a importância que o ensino tem para a nossa vida. Porque às vezes, irmãos, a gente é emotivo em querer receber milagre, em querer viver o sobrenatural, o extraordinário. É muito bom quando Deus abre as portas de emprego para nós. Só que isso, irmãos, são coisas momentâneas, porque o ser humano é insaciável. O carro que você almeja ter agora, se você tiver ele agora, conseguir ele agora, o mais novo que for, o 0 km, quando for daqui uma semana, eu quero um carro mais novo. Esse aqui já não está dando para mim. Não é assim? Você tem um carro 2003, você quer um 2005. Você tem um carro 2005, você quer um 2010. Você tem um 2015, você quer um 2020. Você tem um 2020, você vai querer um 0 km. É automático. Isso é coisa do ser humano, porque o ser humano é insaciável. Por isso que o ser humano vive reclamando. Por isso que o ser humano é ingrato. Por isso que o ser humano é uma das piores espécies que existe sobre a face da terra, irmão. Porque o animal racional tem tudo para dar certo, mas faz tudo errado. Reclama de tudo. Se tiver sol, ele está reclamando que está muito quente. E se tiver frio, ele reclama que não está fazendo sol. Se tiver mistura, ele reclama que só come aquilo todo dia. E se não tiver mistura, ele reclama porque não tem mistura. Percebe, irmãos, que o ser humano é insaciável. Mas quando Jesus, ele se preocupa mais com o ensino, irmãos, é algo que vai ficar impregnado na nossa vida. Porque Jesus sabe a importância que o ensino tem para a nossa vida. Perceba, saiu milhões
e milhões. Milhares e milhares de israelitas saíram do deserto, saíram do Egito para o deserto. Na hora de conquistar a terra prometida, somente duas pessoas de 20 anos para cima dos que saíram do Egito entrou na terra prometida: Josué e Caleb. Toda a geração, todos os israelitas de 20 anos para cima morreram no deserto por causa de murmuração. Por quê? Porque era um povo insaciável. Era um povo insaciável que recebia o milagre aqui e quando chegava mais à frente já estava reclamando. O povo reclamava por água. Quando Deus preparava a água, o povo reclamava por mistura, por comida. Quando Deus preparava a comida, o povo reclamava por falta de pão. E assim por diante o povo vivia reclamando e morreu tudo no deserto. Quem quer morrer no deserto, diga amém. Então, irmãos, a maior preocupação de Jesus é ensinar, é tirar proveito daquilo que nós estamos passando, para que a gente possa aprender. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, você não se escandaliza comigo. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você está vivendo um momento de aperto, de dificuldade, ou já viveu esse momento de aperto, e você não tirou nenhum proveito disso, nenhum ensino disso, irmão, foi em vão o nosso sofrimento. Que a gente tem que tirar proveito de tudo. Toda luta, toda dificuldade, a gente tem que tirar proveito. A gente tem que arrancar alguma coisa dali, para que aquilo ali possa nos dar estrutura. Por isso, irmãos, que muita gente para no meio do caminho. Muita gente desiste. Muita gente para na caminhada. Por quê? Porque não consegue tirar proveito, não consegue tirar experiência das dificuldades que ela está passando. E a gente precisa tirar proveito. E Jesus, ele é preocupado em ensinar a multidão. Esse capítulo 7, irmãos, é só um complemento do que Jesus começou a falar no capítulo 5. Então, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, Jesus está ensinando as bem-aventuranças. A partir do capítulo 5, Jesus está numa tarde de ensinamento para poder orientar o povo. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7, verso 1 até o versículo 5, que nós lemos, Jesus está falando sobre o auto-julgamento, sobre o costume de julgar o próximo, de jogar pedras no próximo, sobre o costume de acusar o próximo, como se a gente fosse perfeito. Capítulo 7, verso 1, Jesus é bem taxativo, irmãos, no que ele começa a falar: não julgueis. Não julgueis. Essa palavra julgueis, no seu grego original, irmão, quer dizer não condenem, não punam, do verbo punir, não se vinguem. Uma outra palavra é não maldiz o outro. Agora, por que Jesus fala isso, irmãos? No verso de número 2, 3, 4 e 5 que nós lemos aqui, ele explica por que eu não devo julgar o meu irmão. E pelo menos 4 coisas, irmãos, nós aprendemos aqui dentro desse texto. Primeiro, que no julgamento que eu faço para uma pessoa, sempre vai ter a lei do retorno. Que o julgamento nada mais é do que um bumerangue. Você conhece o bumerangue? Amém? Todos nós conhecemos o bumerangue. É algo que você joga e volta para você. Sim ou não, igreja? Em algumas traduções da Bíblia, eu gosto muito dessa tradução, a Mensagem, e ela diz assim, ó: o espírito crítico é como um bumerangue. Por quê? Porque a crítica, o julgamento que você joga para uma pessoa, volta para você. E a gente precisa estar atento e esperto a isso, porque existe a lei do retorno. Existe a lei do retorno quando nós julgamos uma pessoa.
Vocês lembram daquele verso de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o achará. Esse versículo, irmãos, pouca gente sabe o que quer dizer. Lança o teu pão sobre as águas. Eu já vi muita gente tirar desse versículo, irmãos, doutrina para dízimo e ofertas. Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, lance a tua oferta no gasofilácio, porque depois de muitos dias você vai receber em troca. Não está errado. Não estou dizendo que está errado você querer, né, usar esse texto aqui para oferta. Só que ele quer dizer uma outra coisa. Ele está falando sobre a lei da generosidade. A lei de você semear coisas boas na vida das pessoas e isso retornar para você. Olha só, irmãos, a mensagem, que eu amo muito, diz assim, ó: seja generoso. A versão de a mensagem com relação a Eclesiastes capítulo 11, verso 1: seja generoso, a misericórdia é grande investimento e sempre trará rendimentos. Olha que interessante. Seja generoso, porque a sua misericórdia, a misericórdia que você exerce sobre os outros, sempre vai te trazer bons rendimentos. Eu era cooperador no Munhoz e uma irmã chegou reclamando: ninguém me visita, ninguém vai em casa, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem, ninguém quer saber o que eu estou. Eu falar como se fosse vítima da história. Quando eu terminou, assim, quando você estava bem espiritualmente, quantas pessoas você visitou? Ela emudeceu na hora, se calou. Quando você estava orando, quando você estava de pé, quando você estava jejuando, quando você estava participando dos cultos com frequência, quantas pessoas você visitou? Ela deu um sorriso sem graça e falou: nenhuma. Então como é que você quer receber algo que você não dá para ninguém? Então, irmãos, quando eu julgo uma pessoa, isso pode retornar para mim. Quando eu jogo pedras em uma pessoa, eu também posso passar pela mesma situação. Segunda coisa, quando Jesus fala assim, ó: não julgueis para não ser julgados, além da lei do retorno, Jesus está falando assim, ó: vocês não são melhores do que ninguém. Seja pastor, cooperador, diácono, presbítero, criança, adulto, ancião, seja quem for, todos nós estamos nivelados diante da cruz. Não tem bom, irmãos, não tem melhor entre nós. Eu só estou aqui por bondade e misericórdia de Deus, porque Deus precisa de uma liderança para poder cuidar do povo. Só isso. Mas nunca, nunca, nunca você pode achar que eu sou melhor do que você. Nunca você pode pensar assim: os obreiros são melhores do que eu, porque eles estão lá na posição de obreiro e eu não estou. Negativo. Nós estamos nivelados. Não tem bom, não tem super-herói nessas horas. Não tem homem, não tem mulher que aguente as pancadas da vida, irmão. Todos nós estamos sujeitos às mesmas falhas, às mesmas paixões. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, Tiago, irmão do Senhor Jesus, escrevendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Esse sujeito às mesmas paixões quer dizer, Elias era um homem que falhava como eu e você. Só que com um diferencial: era um homem perseverante, era um homem dependente de Deus, e quando ele precisava, ele sabia aonde ele podia recorrer. Quando Jesus fala assim, ó: não julgueis para não ser julgados, Jesus estava falando para mim e para você: você não é melhor do que ninguém para estar julgando. Porque quando eu julgo uma pessoa, quando você julga uma pessoa, você está te dizendo no mundo espiritual: eu sou melhor do que ela, eu sou melhor do que ele. Talvez hoje você está numa posição, numa condição melhor do que o seu próximo. Talvez por ter um emprego, ganhar um pouco mais, ter um carro, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Nós estamos nivelados, somos iguais, e todos nós precisamos da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor.
Quantos aqui precisam da bondade, da misericórdia e da graça do Senhor? Todos nós precisamos uns dos outros. Primeira coisa, irmãos, não julgueis, porque existe uma lei do retorno. Tudo que você faz para acusar e jogar pedras, isso pode retornar para você. Segundo, nós não somos melhores do que ninguém. Irmãos, eu sei que muita gente não gosta de futebol, mas outros, em contrapartida, gostam até demais. Mas eu preciso citar isso aqui, porque é interessante. Poucos dias atrás, meses, né? O Corinthians contratou um técnico chamado Cuca. E o Cuca ficou quantos dias no cargo do Corinthians, Del? 7 dias. E ele foi demitido pela própria diretoria. Por quê, irmãos? Porque existe uma acusação contra o Cuca, ex-técnico do Corinthians, de 1900, eu até marquei aqui, ó, 1989. Isso já faz mais de 30 anos. Segundo dizem por aí, ele é acusado de assédio sexual, de estupro, alguma coisa assim. Ele abusou de uma mulher. Isso já se passou mais de 30 anos. E agora, no início do ano, o Corinthians contratou ele para técnico. Só que não ficou no cargo, ficou 7 dias só. Porque a multidão enfurecida, principalmente mulheres, se levantou contra. Não, esse cara não pode ficar aí porque ele não é digno. Irmãos, isso já se passou 30 anos. Será que esse cara não vai conseguir trabalhar no Brasil? Será que ele não consegue? Será que ele não pode mais trabalhar pro resto da vida? Será que ele é uma pessoa tão mal, que ele não pode mais exercer um cargo de técnico? E aí, irmãos, a gente leva isso para o mundo espiritual, é o que a gente faz às vezes. Porque a gente acusa uma pessoa, a gente julga uma pessoa, e a gente está se dizendo melhor do que ela, quando na verdade nós não somos melhores do que ninguém. Embora eu esteja aqui hoje pregando para vocês, às vezes puxando a orelha, às vezes chamando a atenção, às vezes chamando para perto, como pastor, mas amanhã ou depois eu não estou mais aqui, porque eu não sou insubstituível. Amanhã ou depois eu posso cair, posso me desviar, posso cair aí no mundão e nunca mais retornar, se eu me achar melhor do que você. Então, irmãos, a gente tem que aprender de uma vez por todas que quando nós julgamos, nós estamos declarando: nós somos melhores do que o outro. Eu sou melhor do que a outra, quando na verdade está errado, é mentira. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, e ele diz assim, ó: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus nos alcançou, nos colocou de pé, colocou um novo cântico nos nossos lábios e fez nós sermos mais do que vencedores. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, por intermédio do quê? Por intermédio da graça. E a graça, irmãos, é um favor imerecido. A graça é um favor que nós não merecemos. Diante de Deus, todos nós estamos sentenciados à morte. Mas o sangue de Jesus, irmãos, quando é derramado na cruz do Calvário, ele alcança pretos e brancos, pobres e ricos, pequenos e grandes, e nos faz uma nação só, um povo só, e é o povo que vai morar nos céus. Glória a Deus. Primeira coisa, existe a lei do retorno. Não julguem. Porque segunda coisa, nós não somos melhores do que ninguém. Terceiro, irmãos, quando você julga uma pessoa, quando você joga pedras em uma pessoa, você está dizendo para si mesmo: eu não preciso de ninguém. Isso é a maior mentira, irmãos, que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Eu não preciso de fulano, ciclano e beltrano para nada. Eu vivo a minha vida e não preciso dar satisfação para ninguém e não estou nem aí com ninguém.
Mas a verdade é que nós precisamos um dos outros. Nós somos necessitados um dos outros. Nós precisamos estar perto uns dos outros. Porque Salomão escreve, vocês lembram que Salomão escreve? É bom estar em dois, porque se cai um quando está sozinho, não tem quem o levante. Agora, se tem duas pessoas, quando um cair, o outro que está do lado faz o que, irmão? Levanta ele e coloca ele de pé. Porque uma corda, quando tem uma dobra só, ela se quebra facilmente. E quando tem três, quando tem quatro. Nosso pastor falou ontem, irmãos, uma coisa muito interessante. Pega um fio de cabelo de uma mulher, um fio só, faz assim, ó, se quebra facilmente. Agora pega a juba inteira. Pega a juba inteira. Vocês já viram, eu já vi uma mulher, daquelas que faz musculação, puxar um carro por um cabelo. Quem aqui já viu isso? Eu já vi em vídeos, sabe aqueles vídeos de bater recorde? Uma mulher amarrou, deu um jeito de amarrar, né? Alguém amarrou para ela, no cabelo dela, na juba dela, que era bem grandona, e ela puxou um carro só pelo cabelo. Por quê? Porque os fios estavam todos ligados. E é assim é o ser humano, irmãos. Nós não podemos ficar longe uns dos outros. Essa ideia aqui de igreja, de reunião, de participação, santa ceia, coletividade. Por que você acha que Deus criou essa ideia? Você já parou para pensar? Para que ir à igreja? Muita gente já falou isso para você. Eu não preciso ir à igreja para poder servir a Deus. Já viu? Quem já ouviu falar isso aqui? Muita gente já falou isso aqui, irmãos. Eu não preciso ir à igreja para poder servir a Deus. Eu não preciso estar no meio das pessoas para poder servir a Deus. Eu consigo servir a Deus em casa. Essa é a pior ideia, irmãos, que um ser humano possa ter. Além de ser uma pior ideia, é antibíblica. É contrária aos princípios da Bíblia. Porque Deus fez nós para estarmos em comunhão. A ideia da igreja, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja dos Efésios, ele está dizendo assim, ó: quem tem hino, cante hino. Quem tem salmos, salmodeia. Quem tem profecia, profetiza. Quem tem revelação, passe revelação. Quem tem palavra, dê palavra. Quem tem louvor, louve. Essa é a ideia de igreja, de nós estarmos juntos, é de nós estarmos unidos. Você acha que a igreja, irmão, seria uma coisa monótona? É claro que seria, cada um na sua casa. Isso não existe. É a pior ideia. E nós aprendemos aqui na escola dominical sobre os desigrejados. Esse espírito está tomando conta das pessoas, porque as pessoas têm a ideia de que elas podem ser igreja do Senhor sozinhas, sem estar ligada a um corpo. Quando na verdade é o contrário. Salomão escreve o quê? É bom estarem juntos. É bom estarem unidos. Porque se um cair, tem o outro lá que está junto, que está perto de você. Ele vai te colocar de pé. A depressão começa aonde? Aonde é que a depressão começa? A depressão começa e tem início, irmão, sabe aonde? Na solidão. É na solidão que começa a depressão. Quando a pessoa fala assim, ó: eu não quero mais ir, eu não quero mais estar junto, eu não quero mais participar, eu não quero mais estar lá, eu não quero mais me envolver, ela já está dizendo para si mesmo: eu quero ficar sozinha. E na solidão o adversário trabalha, e advém disso a depressão. Por isso que tantas pessoas depressivas. Não, irmão, Deus fez o ser humano para estar juntos e unidos. Olha só o que Salomão escreve, irmãos. Eu acho lindo esse texto. Eu sou apaixonado por ele. Provérbios capítulo 17, verso 17. O ferro é afiado com o ferro, e o ser humano aprende com outro ser humano. Você só consegue afiar um ferro se for por intermédio do ferro, ou por vestígios de ferro. Aquela pedra que a gente usa para poder amolar a faca, ela tem vestígios de ferro nela. E é por isso que a faca é afiada, porque ferro com ferro consegue se afiar. E assim é o ser humano. Quando nós estamos ligados um ao outro nós vamos se lapidando.
Nós vamos se melhorando uns aos outros. Porque eu olho para você e vejo que você é imperfeito. Eu aprendo com as suas imperfeições. Te amo do jeito que você é. E consigo servir a Deus com alegria, com amor e com gratidão no meu coração. Olha carinhosamente para quem está do seu lado e diga para ele assim: ó, eu preciso de você. Diga para ele aí. Diga para ele: eu preciso de você. Diga para ele assim, ó: eu preciso de você. Eu preciso. Júnior, eu preciso de você. Seu Pedro, eu preciso de você. Caio, eu preciso de você. Primeira coisa, irmãos, existe a lei do retorno. Segundo, não somos melhores do que ninguém. Terceiro, nós precisamos um dos outros. Quinta e última coisa, aliás, quarta e última coisa para a gente encerrar. Por que eu não devo julgar o meu irmão? Porque nós, seres humanos, somos recicláveis. Nós, seres humanos, somos recuperáveis. Irmãos, a pessoa que te dá trabalho hoje, amanhã ou depois pode ser o seu pastor. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? A pessoa que te dá trabalho hoje pode ser a sua dirigente de senhoras amanhã. Você já parou para pensar nisso? Por que eu não devo julgar ninguém? Porque o ser humano, irmãos, de um modo geral, ele é recuperável. O ser humano, para o ser humano tem esperança sim. Porque nós somos animais racionais. Nós temos o poder intelectual de tomar decisões. Nós temos o poder de tomar decisões na nossa vida e a nossa vida mudar a partir daquele momento. Talvez hoje você olha para uma pessoa e vê que ela te dá tanto trabalho que você até desanima. Você olha assim e fala: meu Deus, mas que peste. Você não fala assim? Eu tenho certeza que você fala assim: meu Deus, mas que coisa ruim. Eu vou dizer mais, talvez você falou hoje ainda assim, ó: meu Deus, por que essa coisa não morre de uma vez por todas? Quem falou isso aí? Levanta a mão assim, de Miguel. Ninguém vai ver não. Em algum momento da vida, será que você já pensou assim? Meu Deus, mas que peste ruim. Que peste ruim, nada do que eu faço melhora esse cara, essa mulher, meu, pelo amor de Deus. Irmãos, pastor que o diga, viu? Meu Deus do céu. Pastor que o diga. Líder que o diga, irmãos. Porque você já percebeu como a gente insiste nas pessoas? Isso é coisa do ser humano. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Não é que você é bobo, besta, palhaço dos outros. É que você quer ver o outro bem. Quer ver o outro de pé, mas às vezes não encaixa, não vai. Não... Meu Deus do céu. O que eu faço para melhorar esse caba? Jesus fala assim, ó: não julguem. Por que, Senhor? Porque o ser humano é recuperável. Aleluia. O ser humano, ele é reciclável. Glória a Deus. Para o homem, sabe como que o homem pensa da gente, irmão? Sabe como que as pessoas pensam da gente? As pessoas pensam que a gente é descartável. Usa uma vez e depois joga fora. O ser humano tem essa mentalidade. O homem tem essa mentalidade. Usa, depois que não serve para mais nada, joga fora. Isso acontece muito dentro das empresas. Quando um funcionário está bom, está com saúde, o que acontece? É o melhor, é o cara. Puxa, você é o melhor funcionário que eu tenho aqui. E quando o funcionário fica doente, fala o quê? Manda embora. Você vê a ideia do ser humano? O ser humano nos descarta. Só que Deus, irmãos, é diferente.
Quando Deus nos descarta, Deus pega nós novamente, recicla, coloca de pé e nos coloca um novo cântico nos nossos lábios. Essa é a ideia que Deus tem de nós, irmãos. Que Deus, Ele sempre vai reciclar a gente. Glória a Deus. Eu tive, irmãos, um ensino, uma experiência sobrenatural no livro de Jeremias capítulo 18, porque a gente tem a seguinte ideia de Jeremias 18. O oleiro é o povo de Israel. Aliás, o oleiro é Deus. E o barro é quem? O povo de Israel. Para os dias de hoje, é a igreja. É a ideia que a gente tem desde quando a gente entrou na igreja, a gente aprendeu assim. Só que Deus me deu uma interpretação diferente desse texto. Porque nós, seres humanos, nós que estamos numa posição, entre aspas, acima, estamos orando, estamos buscando, somos convertidos, estamos congregando, estamos participando, somos homens e mulheres de Deus, estamos numa posição acima no mundo espiritual daquele que está caído. Nós temos autoridade e autonomia de quem? De um oleiro. E aquele que dá trabalho para a gente, irmãos, é quem? O barro. Então o oleiro, Jeremias capítulo 18, você conhece esse texto. O oleiro está fazendo o vaso, não está? Está moldando, do jeito que ele quer. De repente, irmãos, não por culpa do oleiro, mas por culpa do barro. A qualidade do barro, o vaso que era vaso se quebra. Agora já não é mais um vaso, é um barro. E a princípio, quando alguma coisa se quebra, o que a gente faz? Joga fora. A gente descarta. Só que como nós estamos na posição de oleiro do capítulo 18 de Jeremias, o vaso quando se quebra nas nossas mãos, a gente não joga fora, a gente refaz ele novamente. Isso aqui, irmãos, é uma relação interpessoal. Isso aqui são relações humanas. Isso aqui é Deus dizendo para mim e para você que nós não podemos desistir das pessoas nunca. Nós não podemos desistir dos seres humanos, porque hoje ele pode estar dando trabalho, hoje ele pode se quebrar nas nossas mãos como um vaso, mas amanhã a gente pode pegar ele novamente, colocar ele de pé e ele se tornar um vaso nas mãos do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Quantos a partir de hoje vai levantar aquele que está caído, aquele que está batido, aquele que está no chão? Coloca de pé, porque Deus tem obra grande na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Quando nós se preocupamos uns com os outros. Quando nós se preocupamos uns com os outros. Amém, igreja? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Então aplauda ela nessa noite. Bate palma para Jesus e dá glória.